Olá, estamos aqui para mais uma palavra direcionada para os nossos líderes de pequenos grupos, tão queridos, tão queridas líderes de pequeno grupo da igreja. Hoje eu quero falar com você sobre algo incrível, a obra de Cristo na cruz, seu sacrifício, seu perdão, o acesso que temos a Deus por meio de Jesus, acesso, aliás, pleno, completo acesso. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você tiver alguém aí perto de você, diga: por causa de Jesus, fomos feitos justiça de Deus. Sabe, muitos cristãos sofrem de um complexo de inferioridade espiritual terrível. Se sentem aquém do que poderiam ser, né? Um complexo de inferioridade diante de Deus, diante das coisas de Deus. Não se acham dignos, né? Se acham sempre aquém. Se nós nos sentimos assim, imagina o que nós passamos para os nossos discípulos, para os nossos liderados. Não adianta nós entendermos, querido, a técnica, sabermos tudo de cabo a rabo, liderança, palavra, princípios de como cuidar bem das pessoas, se as pessoas, ou mesmo nós, não soubermos o que ou quem de fato nós somos em Cristo. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando as pessoas souberem o que elas são e quem são em Cristo, as pessoas serão livres, sabe? Elas irão correr a toda velocidade a corrida da fé. É isso que eu quero ver. Eu quero compartilhar com você algumas destas verdades e eu acredito que elas vão revolucionar a sua vida e te fazer, sabe, se animar e te fazer conquistar resultados para Deus em nome de Jesus. Tiago 5,16 diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Alguns pensam, se eu fosse mais justo, eu conseguiria. Ela não acredita que ela mesma possa orar, possa pedir, possa alcançar algum resultado diante de Deus. A Bíblia diz que se você é justo, você vai alcançar grandes resultados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, mas a Bíblia também diz que todos são justos, que todos nós somos justos. Nós lemos o texto, 2 Coríntios 5, 21, que diz que nós fomos justificados. Mateus 5, 13 diz: vós sois o sal da terra. Mateus 5, 14 diz: vós sois a luz do mundo. Olha o que Jesus diz a nosso respeito, a meu e seu respeito. Por que Jesus não disse: olha, vocês são o sal do mundo, mas ele disse: vocês são a luz do mundo, e vocês são o sal da terra. Os israelitas, eles haviam aprendido muito bem no deserto sobre como usar o sal. Eles se afastavam, na hora de fazer ali as suas necessidades, e antes de jogar a terra, eles jogavam sal por cima. As partículas do sal sugam todo o líquido das células das bactérias. As bactérias, então, morrem desidratadas. Jesus estava dizendo que nós, como cristãos, devemos ser tão usados, e que nós seríamos tão usados por Deus, que nós eliminaríamos o pior deste mundo. Nós seríamos usados para transformar vidas realmente. Vós sois o sal da terra. O sal, ele não vai fazer bem nenhum se ele não tiver contato com o excremento. Sabe, o diabo quer nos enredar, ele quer nos deixar acuados, tímidos, aquém do que nós somos chamados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O conceito de embaixador na Bíblia, o embaixador era muito diferente do que nós imaginamos hoje. Quando o Império Romano tomava uma região, tomava um povoado, isto era mais fácil de se fazer, tomar, conquistar. O desafio vinha depois da conquista. A ideia era mudar a mentalidade do povo conquistado. E aí que entra a ideia de um embaixador. Eles escolhiam 300 civis e eles montavam uma colônia romana com aqueles 300 civis.
né? Ali eles teriam os hábitos romanos, ali eles falariam a língua, né, romana, os costumes romanos, e eles mostrariam que a cultura romana era a melhor, e assim eles incentivariam todos a se tornarem também romanos, né? E com o tempo então eles influenciariam todo aquele país ou aquela região, né, com a cultura romana, tornando todos romanos. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus, sabe? Ela está falando que devemos formar colônias do reino de Deus aqui nesta terra, falar a linguagem do reino de Deus, praticar o reino de Deus, mostrar a superioridade do reino de Deus para as pessoas poderem ver isso e desejarem isso. Agora, para isso nós não podemos ser tímidos. Sabe, nós temos que, né, acreditar nesta cultura, nós temos que de fato saber quem nós somos em Deus, nosso chamado. Quando entendemos isto, sabe, quando entendemos, né, o nosso chamado, oramos com fé, somos, né, audaciosos, abrimos a boca e falamos e proclamamos mesmo. A nossa palavra vai sair cheia de vida e vai transformar, né, de fato as pessoas. Alguns princípios aqui para você entender e você saber, né, a identidade que você tem em Deus. E você, de fato, colocar, você incutir, né, essas verdades, né, você ter elas na sua mente, primeiramente, e você também incutir essas verdades na vida dos seus liderados, e você ensinar eles que eles são livres, que eles são libertos, e mostrar o quanto eles são cheios do poder de Deus também, capacitados também. Segundo Coríntios 5, 21, nós lemos, né, aquele que não conheceu o pecado, né, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez o próprio pecado por nós. Este texto está dizendo, Jesus se fez pecado por nós. Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. O que quer dizer? Né? É isso mesmo que você está ouvindo, né? Que você leu. Né? Nós nos tornamos justos em Jesus, por causa da justiça de Jesus. Absolutamente justos. Né? O que é alguém justo? É alguém inocente. Sabe? É alguém limpo. É alguém que não deve nada, alguém correto, alguém certo. Né? E por que nós somos isso? Por causa de Jesus. Só por isso, só por causa de Jesus. Sabe, nós somos tão justos agora quanto seremos justos no céu. Como assim, pastor? Sim, nós somos tão justos agora quanto seremos no céu. Né? A obra de Jesus, a Bíblia diz, foi perfeita, né? Ela foi completa. Jesus veio para nos justificar, né? E Ele o fez, né? Por completo isto. Sabe, não fez algo mais ou menos. Não existe meio justo, meio inocente. Ou é justo ou não é justo. Ou é inocente ou é culpado. E Jesus levou a nossa culpa lá na cruz para que nós fôssemos, né, justificados, é o que a Bíblia está dizendo. Limpos, né, perdoados. Romanos 1,16 diz, Paulo falando, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A palavra salvação é mais do que vida eterna, muito mais. Quer dizer completação, quer dizer completude, quer dizer perfeição. O Evangelho é o poder de Deus para a perfeição, a completude, né, de todo aquele que crê. Agora, por que o Evangelho, né, de Deus ele tem tanto este poder? Porque no verso 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 17 diz isso, a justiça de Deus se revela no Evangelho. É por isso que o Evangelho tem tanto poder. No Evangelho se revela a justiça de Deus, a obra de Deus na cruz. E esta obra foi perfeita. Romanos 5, 17 diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por todos, chegou, alcançou a todos, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Gente, que tremendo! Né? Quando tomamos posse disto, destas verdades, sabe? Desta verdade em especial, de que você é filho de Deus, de quem você é em Cristo, né? A obra de Cristo, o que Ele fez, né, lá na cruz do Calvário, como isso alcançou você, você vai reinar em vida, a Bíblia está dizendo. A palavra igreja é eclésia, né? Você já deve ter ouvido falar, eclésia, né? Como a gente conhece, significa tirados para fora. É uma palavra que vem lá do romano, né? Dos romanos, do Senado romano,
né, aqueles que eram separados para administrar, mas não é só isso, tirados para fora. Esta palavra, né, eclésia, também dá a ideia de um rei que assumia um trono, e a primeira coisa que fazia era chamar algumas pessoas, né, para reinar junto com ele. Né, ele montava a sua equipe de ministros, né? Esse aqui para engenheiro, aquele ali para ministro da infraestrutura, aquele outro para esta outra função e assim por diante. Quando diz que somos chamados, eclésia, somos chamados para reinar com Jesus, este rei, né? A gente, sabe, é muito consciente do pecado, mas a verdade é que nós temos que nos tornar conscientes da justiça, da justificação que Jesus fez, cumpriu na cruz, nos alcançou, né? A respeito dos judeus, lá do Antigo Testamento, a Bíblia diz, Hebreus 10, 1-4, vai falar, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem das coisas exatas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a elas se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Neste sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. O que acontece? Eles estavam constantemente oferecendo ofertas, né? Porque eles ainda tinham consciência do pecado, o pecado ainda pesava sobre eles, constantemente. Hebreus 10, 12, 14, fala, mas este, né, havendo oferecido para sempre, está falando de Jesus, para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, colocados debaixo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que ele santificou, o que está falando. Aqui é Hebreus, né, que fala da superioridade entre o sacrifício de Cristo, da sua obra, né, em relação àquilo que havia lá no passado. Está dizendo que a nossa alma, né, nela nós estamos sendo aperfeiçoados, mas no nosso espírito somos santificados, somos perfeitos. A Bíblia diz que tal como ele é, como Jesus é, nós já somos neste mundo. Aleluia! Nós somos dignos por causa de Jesus. Não aceite mentiras do diabo. Sabe? Você vai reinar com ele. Já começa a reinar agora. A Bíblia diz que nós devemos reinar em vida. A justiça de Deus, sabe? Ela se manifesta em 4 áreas, em 4 níveis. Eu quero compartilhar eles aqui bem rapidinho com você. Primeiro, seus pecados foram perdoados. Perdoados. A maioria dos cristãos não aprofundam nem no primeiro nível. Você imagina nos outros 3 então. Você é 100% perdoado. Você sabia que se você nasceu de novo, né, se você tem Jesus, todos os seus pecados passados, presentes e futuros já foram todos perdoados? Deus predeterminou em Jesus, no verdadeiro sentido desta palavra, predeterminou nos perdoar. É claro que isso leva a gente a uma outra questão. Então, né, se eu estou perdoado, para que eu vou buscar? Para que eu vou me santificar? Para que eu vou, né, viver uma vida santa? Eu vou aproveitar? Claro que não. Né? Isso que Deus fez, né, seu amor, a gente falou semana passada, né, na outra reflexão, né, a sua obra deve ser motivo para você amar mais ainda este Deus. Né? Tem gente que fica com vergonha de Deus. Com vergonha, quando peca, quando erra, né? E não pede perdão, foge de Deus, tipo Adão, se esconde de Deus. Sabe, isso é uma prova de que você, né, ou de que essa pessoa, no caso, não conhece Deus verdadeiramente. Imagina uma criança que desobedece, né? Se machuca e, de repente, corre lá para o pai. O pai tinha dito para não fazer, né? A criança desobedeceu, ela fez e se machucou, foi penalizada por causa da sua própria desobediência. Mas, o que ela faz? Ela ainda assim corre para o pai. Por que ela faz isso? Porque ela conhece o pai que ela tem, ela sabe que ela pode, que o pai vai recebê-la. Sabe, Deus sempre vai nos receber. Sabe, quando você errar, a primeira pessoa que você deve procurar é Deus. A primeira pessoa para quem você deve correr é Deus, sem nem pensar 2 vezes. Ele vai te abraçar, ele vai te receber e ele vai te ajudar.
Né? Você se lembra do que Jesus disse para Pedro? Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes. Pedro achou que ele estava sendo generoso, dizendo 7 vezes. Jesus respondeu, não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. 490 vezes, Pedro. Né? Jesus, na verdade, estava dizendo, olha, nem conte, Pedro. Nem conte. Seu perdão não deve ser limitado, não deve ter limites, deve ser ilimitado. Nossa disposição deve ser de sempre perdoar. Perdoar por antecipação, o que Jesus estava falando. Agora veja, aquele que mandou a gente perdoar 490 vezes, ter um perdão assim, imagina, né, se ele não vai nos perdoar. Claro que ele vai, né, nos perdoar. Sabe, nós temos um Pai maravilhoso, nós temos total acesso a Deus. Tem um pastor coreano, David Pogyo-cho, o pastor Cho, ele estava no seu tempo sozinho com Deus e ele pediu especialmente, naquele momento, para não ser interrompido. Ele disse para sua secretária não ser interrompido. E de repente, tem uma ligação. Adivinha, era o presidente da Coreia, o presidente coreano. E a secretária não passou para o pastor. Mais tarde, ele fala com o presidente coreano, ele atende o presidente estava indignado. E a esposa do presidente, ela exigiu que o pastor demitisse a secretária. Claro que o pastor não fez isso, não demitiu, mas ela disse, poxa pastor, olha, ele é o presidente da Coreia que queria falar com o senhor. O pastor respondeu, ele disse, sim, mas eu estava falando com o presidente do céu. Eu estava em reunião com o presidente do céu. Seu pai é o presidente do céu. Sabe, ele é o dono de tudo. A hora que você quiser, você pode ir a ele. Você é perdoado. Ele te aceita, ele te recebe. Salmo 103 diz que ele jogou nossos pecados no fundo do mar. E alguém disse, acrescentando, que Deus colocou lá uma placa dizendo proibido pescar. É assim, você foi perdoado, 100% perdoado. Segundo nível, diz que nossos pecados foram esquecidos. Hebreus 8:12 diz, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Deus não se lembra. Deus não se lembra. É claro que essa é uma expressão, não é que Deus ele tem amnésia, não é isto. Não é que Deus tem falta de memória, não. Mas é que Deus decidiu não lembrar, não pensar neles, nos nossos pecados. Sabe, para Deus é como se eles, os nossos pecados, não existissem mais. É isso que o texto está dizendo. Terceiro nível, seus pecados foram purificados. É diferente de ser perdoado ou de seus pecados serem esquecidos. É diferente. Aqui, deixa eu te dar o exemplo de um quadro branco. Imagina um quadro branco e de repente agora esse quadro todo manchado, todo borrado, pintado. Perdão é quando alguém vem e coloca um lençol branco sobre aquele quadro. Isso é o perdão. Tá? O segundo nível é como se Deus viesse e Deus tivesse esquecido o que está por trás daquele tecido branco. Deus pode escolher fazer isso, escolher esquecer. Agora, purificar é como se Deus tirasse o lençol branco e como se Deus apagasse. Em outras palavras, para Deus é como se eles nunca tivessem existido. Não só não existissem mais, mas como se seus pecados nunca tivessem existido. Uau, gente! Uau, esse é o nível. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos seus pecados não me lembro mais. Aleluia, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Sabe, Deus, Ele não pode condenar 2 vezes alguém pelo mesmo pecado. Isso não é ser justo. Se Jesus foi condenado já, Deus, a Bíblia diz, é fiel e justo. Ele não pode nos punir 2 vezes. Ele não nos pune 2 vezes. Mas diz também que Ele nos purifica. É outra coisa, purificou de toda injustiça. 1 João 1:7, mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica, é presente, nos purifica, Ele continua a nos purificar. É o que o texto original quer dizer, Ele continua a nos perdoar. Imagina um limpador de para-brisa.
né? É assim, né? A gente peca e nós estamos sempre sendo perdoados. Sempre perdoados por antecipação, como eu falei antes. Mas ainda tem o quarto nível. Deus substituiu a nossa natureza. Gente, isso é demais. Ele substituiu nossa natureza pecaminosa. Imagina um plantio, né? Deus não só arrancou as sementes ruins, né? Com raiz e tudo, né? Nos perdoando e limpando e tudo. Mas o que Deus fez? Ele foi lá e plantou agora uma outra semente. Uma semente boa no lugar. Aleluia. Né? O que é isso? É a vida de Deus. Né? Neste nível, é como se sempre você tivesse feito tudo certo. Se sempre tivesse feito tudo certo. Esta é a obra da cruz. É a obra que Jesus consumou, gente. Sabe? Com tudo isto, tendo, né, tudo isto em mente, eu quero lhe dizer, você é digno. Sabe? Você não é digno por você mesmo, mas por causa de Jesus. Nossos pecados, eles não são barreiras para nós nos chegarmos a Deus. A nossa dúvida, sim. A nossa incredulidade, sim. Né? A nossa confiança no sacrifício de Jesus, este sim. Né? A nossa falta de fé, né? Isto sim. Né? É uma barreira, né? Para a gente se achegar. Mas o sangue de Jesus não. O sangue de Jesus é pleno, completo. O seu sacrifício é pleno, é completo. Chegue-se a Ele. Aliás, você pode se achegar, a Bíblia diz, inclusive com ousadia, com confiança. Aleluia. Aleluia. Eu quero te deixar isso. Ore com fé. Se você caiu, levante-se e vá em frente, siga. Sabe? Se faz tempo que você não busca a Deus, comece agora. Olha tudo que nós estamos vivendo, toda essa situação, né, no mundo. Busque, busque, busque. Deus está chamando. E mais, leve esta palavra à frente. Leve aos seus isso que você tem, isso que você tem recebido, estas verdades. Né, do perfeito acesso que nós temos a Deus, de quem é Jesus, de quem é Deus, da obra de Cristo, do amor de Deus. Leve, fale, compartilhe, busque as pessoas. É por causa dele, gente, é sempre por causa dele. Não acredite em mentiras, não dê este luxo ao inimigo. Não é justo você fazer isso. Jesus fazer tudo o que fez e você ainda colocar fé no inimigo, nas mentiras dele, acreditar nele. Né? Não acredite, pregue com ousadia, ore com ousadia, você é justificado, você é a própria justiça de Deus por causa de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, que verdade tremenda, nós temos acesso, os nossos pecados foram perdoados, foram todos lançados no mar do esquecimento. Senhor, eles foram mais que isso, eles foram apagados. Mais que isso, Senhor. Ó Deus, nós somos purificados, como se nunca tivéssemos pecado, e mais ainda que isso, nós temos a Tua vida em nós. É como se sempre tivéssemos feito tudo certo, e tudo isso por causa de Jesus. Ah, Deus, que tenhamos ousadia, que nunca mais, Deus, deixemos de orar, que nunca mais, Senhor, fiquemos acuados no nosso canto, pensando, não, isso é para aquele irmão, isso é para o pastor, isso é para aquele outro. Eles são, sim, merecedores, eles são dignos, eles podem. Senhor, que não acreditemos nisso. Nós temos acesso, Deus, nós temos acesso por causa de Jesus, o sangue de Jesus, a obra perfeita de Jesus. Ele completou, Ele consumou. Sempre se tratou de Deus, do Senhor, do que Jesus fez e nunca de nós. Que a gente lembre-se disso, confie plenamente na Tua bondade e que a gente viva, Deus, numa gratidão, num nível de entrega de gratidão cada dia maior. Ó Deus, dá-nos esta compreensão e que a gente viva num nível cada vez maior de entrega de gratidão. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.